Um bairro moderno e imponente, mas estranhamente silencioso e vazio, suas janelas escuras observam ruas desertas. Não há sinais de guerra, desastres naturais ou abandono repentino que justifiquem essa quietude. Esta não é uma ruína de guerra ou desastre natural, foi projetada para ser um modelo de vida urbana, um testamento de progresso e planejamento, mas hoje é apenas um fantasma, uma carcaça de concreto e vidro. A arquitetura em si não mostra falhas visíveis. Blocos residenciais se erguem com linhas limpas, edifícios comerciais exibem fachadas modernas, e as ruas, com suas marcas de tráfego desbotadas, parecem prontas para receber carros e pessoas. Mas não há ninguém. A poeira se acumula em calçadas antes movimentadas, e a vegetação começa a invadir as rachaduras do concreto, o que poderia ter esvaziado um lugar tão novo e bem planejado. A resposta não está em sua estrutura visível, mas em um inimigo invisível, uma força que operou nas sombras. Ao fundo, vislumbra-se a silhueta de uma zona industrial, com suas chaminés imponentes e galpões de metal. Essa proximidade, inicialmente vista como um motor de prosperidade, uma fonte vital de empregos e desenvolvimento econômico para a região, esconde o verdadeiro agente de destruição. A cidade, com seus prédios vazios e suas ruas desertas, apresenta um enigma: qual foi a causa real do abandono, já que não houve destruição visível ou desastre natural óbvio. É necessário entender a natureza desse inimigo invisível para compreender por que a cidade se esvaziou sem ser fisicamente destruída, revelando uma nova e perturbadora forma de colapso urbano. A questão permanece: como essa proximidade industrial, vista como vantagem, se tornou a causa da ruína e do silêncio, em vez de um benefício. A causa do abandono desta cidade não foi uma falha estrutural, uma crise econômica avassaladora ou um desastre natural súbito. O que a inviabilizou foi uma invasão constante e invisível, um ataque sensorial implacável que, ao longo do tempo, tornou a vida insuportável: a poluição sonora. O ruído incessante e ininterrupto daquela zona industrial adjacente, antes ignorado ou minimizado como um preço a pagar pelo progresso e pela conveniência de morar perto do trabalho, tornou-se o algoz silencioso. O som das máquinas pesadas, dos processos contínuos de fabricação, do tráfego constante de caminhões e trens se acumulava, dia após dia, noite após noite, transformando o que deveria ser um refúgio em uma prisão de ruído. A proximidade industrial, antes vista como um benefício econômico, é agora compreendida como a fonte de uma degradação ambiental insidiosa que inviabilizou a cidade. Inicialmente, o zumbido constante da indústria era apenas um incômodo suportável, uma parte inevitável do cenário urbano. Mas com o passar dos meses e anos, a exposição crônica e persistente a esse inimigo invisível começou a corroer a qualidade de vida de forma drástica. O corpo humano, em sua essência, não foi projetado para viver em um ambiente de ruído constante, sem trégua. Estudos e observações da época revelaram que a poluição sonora crônica eleva os níveis de estresse, desregula os ciclos de sono, aumenta significativamente o risco de doenças cardíacas e vasculares e compromete severamente a concentração e a capacidade cognitiva. Não se tratava mais de um simples barulho de fundo, era uma força destrutiva que atacava a paz, a saúde física e mental dos habitantes. O som impedia o descanso reparador, invadia os momentos de lazer em casa e tornava a comunicação básica um desafio constante. As crianças na escola sofriam com a dificuldade de aprendizado e os adultos experimentavam uma exaustão crônica, ansiedade e até quadros de depressão. A habitabilidade, a capacidade de um lugar ser um lar saudável e funcional, estava sendo lentamente destruída por uma agressão sensorial contínua. As paredes, os vidros, nada parecia capaz de oferecer a barreira necessária contra essa invasão. A vida diária na cidade, que antes prometia ser um refúgio moderno e confortável, tornou-se uma batalha incessante contra o som. Atividades essenciais como dormir,
relaxar em casa ou desfrutar de momentos ao ar livre eram inviabilizadas pelo ruído que permeava cada espaço. As tentativas de mitigação, inicialmente vistas como soluções promissoras, logo se mostraram insuficientes e, com o tempo, falhas. Barreiras acústicas de concreto e metal, erguidas com grande custo, não conseguiam conter a amplitude das ondas sonoras. Hoje, essas estruturas estão deterioradas, pichadas ou parcialmente desabadas, testemunhas silenciosas de uma luta perdida contra uma força invisível. Vidros duplos, instalados em janelas de apartamentos e escritórios, ofereciam apenas um alívio temporário e parcial. Com o passar do tempo, as vedações se desgastaram e as rachaduras no concreto permitiram que o som voltasse a invadir os interiores. Em alguns pontos, vemos estruturas de isolamento rachadas, portas quebradas ou removidas, incapazes de oferecer qualquer barreira significativa contra o som. As soluções de engenharia e urbanísticas, projetadas para proteger os moradores, foram vencidas pela persistência e intensidade do ruído industrial. Com a qualidade de vida em colapso e a saúde comprometida, o processo de êxodo tornou-se inevitável. Começou de forma gradual, com as famílias mais vulneráveis e aquelas que tinham meios de se mudar buscando refúgio em outros lugares. Lojas e estabelecimentos comerciais, sem clientes e com o ambiente hostil, começaram a fechar suas portas. Escolas, outrora cheias de crianças, ficaram vazias, seus pátios silenciosos e playgrounds abandonados. Os serviços públicos e privados foram interrompidos, deixando a cidade sem apoio essencial. Os primeiros sinais visíveis do abandono se espalhavam. Fachadas com placas de aluga-se ou vende-se que nunca encontravam compradores, janelas empoeiradas e escuras, e uma sensação de desolação que se instalava nas ruas e nos prédios. O que os planejadores não previram foi que o colapso da cidade residencial, inicialmente uma consequência da poluição sonora da zona industrial, geraria um efeito reverso, um verdadeiro bumerangue ambiental. A perda progressiva e massiva da população da cidade vizinha teve um impacto direto e devastador sobre a própria zona industrial. A mão de obra qualificada e os trabalhadores essenciais para as operações das fábricas começaram a rarear. Sem moradias adequadas e com a inviabilidade de vida na região, atrair novos talentos tornou-se uma missão impossível. Os serviços de apoio e a infraestrutura que antes serviam a ambos os complexos, restaurantes, lavanderias, pequenos comércios e até serviços de manutenção, entraram em declínio. Sem clientes e sem trabalhadores, muitos desses negócios fecharam, criando um vácuo de suporte que afetava diretamente a produtividade e a logística das indústrias. A dependência mútua, antes vista como uma sinergia, revelou-se uma vulnerabilidade crítica. A consequência foi o declínio ou a transformação forçada de partes da própria indústria. Algumas fábricas tiveram que reduzir suas operações, outras se mudaram para regiões mais favoráveis, e algumas, incapazes de se adaptar à escassez de mão de obra e serviços, simplesmente fecharam. Grandes pátios de estacionamento, antes cheios de veículos de funcionários, agora estão desertos. Galpões de metal exibem sinais de abandono, com telhados enferrujados e portas fechadas permanentemente. A crença de que a indústria era imune às consequências de seu próprio subproduto foi desmentida. A complexidade sistêmica mostrou que o problema ambiental não é unilateral. A fonte do problema também pode ser afetada pela consequência, em um ciclo de colapso interconectado. Hoje, esta cidade se tornou um fantasma funcional. Suas estruturas de concreto e aço permanecem fisicamente intactas, erguendo-se sob o céu, mas a função vital de ser um lar, de abrigar vida, comunidade e propósito, foi irremediavelmente perdida. Entrar em seus edifícios é como pisar em um tempo suspenso. Corredores vazios se estendem na penumbra, janelas quebradas oferecem vistas para o nada e a poeira espessa cobre cada superfície. Objetos deixados para trás em apartamentos vazios,
Um livro esquecido em uma estante, um brinquedo em um playground coberto de mato, utensílios de cozinha abandonados, contam a história silenciosa de uma fuga apressada, de uma vida interrompida e da perda de um lar. A destruição aqui não foi causada por explosões ou terremotos, mas pela perda da habitabilidade e da função, não apenas da integridade material. Não há buracos nas paredes causados por bombas, mas rachaduras pelo tempo e pela negligência, e a vegetação invadindo cada fresta. Esta ruína moderna é um monumento silencioso ao erro de cálculo ambiental. É a consequência visível de uma decisão inicial de ignorar os limites sensoriais e os impactos cumulativos de um ambiente hostil no planejamento urbano. A cidade, agora escura e silenciosa, ecoa a fragilidade da vida humana quando confrontada com agressões invisíveis, mas persistentes. A questão de como uma cidade moderna pode se esvaziar sem destruição física está agora fechada, revelando que a habitabilidade é, de fato, mais frágil do que a estrutura física. A ambição de um planejamento urbano que buscava otimizar a proximidade entre residência e indústria, mas falhou em considerar o custo ambiental invisível, é o primeiro elemento reconectado. A persistência e o acúmulo da poluição sonora, como um agente de destruição funcional, mesmo sem danos materiais, é o segundo. O bairro residencial, moderno e silencioso, a âncora que retorna, não é mais apenas um projeto falho. Ele se transformou em um local que foi destruído por um inimigo invisível e persistente, um lembrete vívido dos limites da resiliência ambiental e humana. O eco do silêncio nesta cidade abandonada não é paz, mas a prova concreta da derrota humana frente a um inimigo invisível, um lembrete perturbador do custo de ignorar a simbiose ambiental e sensorial.